Como toda Semana Mundial de Amamentação, a gente faz um recordatório. Então, a Semana Mundial, ela surge em 92, né, pela a Aliança Mundial de Ação em Amamentação, a UABA, né, bola essa semana com o objetivo de dar visibilidade a uma faceta da amamentação e que a gente trabalhe o ano todo nessa faceta, né, o mundo inteiro, né. Ela é comemorada no mundo todo de 1 a 7 de agosto e esse seminário tem como objetivo, né, preparar a gente para essa comemoração de 1 a 7. E vamos ver o que aconteceu. Em 92, se falou do Hospital Amigo da Criança, se lançou a iniciativa. Em 93, Mulher, Trabalho e Amamentação, com os objetivos para ser discutido na semana. 94, o Código, que hoje, além de ter a Lei 11.265, em novembro do ano passado, aprovamos o Decreto 8225, que é o decreto que regulamenta a lei, né? Então, agora não tem mais desculpa, né? Eu acho, minha opinião, ou obedece ou vai para a cadeia. Mas cadeia é difícil, né? A gente sabe, mas enfim. 94 foi o Código. 95, o fortalecimento da mulher, o empoderamento da mulher. 96, a responsabilidade da amamentação é de todos, né? Não é só da mulher. 97, amamentação e ecologia. Amamentar é um ato ecológico. 98, amamentar é um investimento, é o melhor investimento. 99, amamentação e educação. 2000, amamentar é um direito humano, não é visto só como uma coisa individual. 2001, amamentação na era da informação, as coisas mudam, são mais rápidas, as informações são rápidas, hoje é tudo por WhatsApp. 2002, amamentação não só os bebês são saudáveis, mas as mães dos bebês também são saudáveis. 2003, amamentação e globalização, paz e justiça para todas. 2004, amamentação exclusiva, que é tudo de bom, né? O exclusivo e as vantagens dela. 2005, amamentação e alimentação complementar da família e a amamentação continuar junto com os alimentos da casa. 2006, novamente se discute o Código Internacional, né? No Brasil precisava desse impulso, né? Em 2006 a gente conseguiu a aprovação da lei, né? Mas que não era regulamentada, né? Mas aprovamos a lei. 2007, amamentação ao nascimento, né? Começa a vida e já começa a proteção. 2008, se o assunto amamentar, o apoio à mulher. Então, o apoio volta para pensar no ambiente que essa mulher vive, na casa, no marido, na família, no trabalho. 2009, amamentação nas situações de catástrofes, de desastres, de emergência. 2010, de novo vamos falar da IAC, revitalizada, agora com os passos amigos da mulher. 2011, amamentação. Vamos conversar em 3 dimensões, né? Vamos usar essas redes todas, Facebook, Instagram, etc. São tantas que a gente nem sabe mais, né? Agora o pessoal fala, quer me adicionar no LinkedIn? Eu morro de medo, porque eu falei, gente, eu não sei nem o que é isso. 2012, olhando para o passado, para a gente ver a nossa trajetória, o que ficou de fora, o que faltava, né? Fazendo um planejamento para o futuro, discutimos a WBTI. 2013, apoio às mulheres de uma forma próxima, contínua, apoio por pares, aconselhamento de pares, né? Que foi uma coisa que, para mim, aprendi muito nessa semana, uma coisa bem legal. 2014, a amamentação e os objetivos de desenvolvimento do milênio, né, dos quais nós atingimos vários, né, o Brasil atingiu vários, a amamentação se encaixava em todos eles.
2015, amamentação e trabalho, vamos fazer dar certo, isso aí tem sido um tropeço na vida das mulheres, né? Vamos enfrentar esse desafio, vamos fazer a coisa acontecer. E esse ano, amamentação, um presente saudável, um futuro sustentável, onde a gente pensa em discutir os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa semana, a ideia é informar, para a gente aprender o que são os ODS, né? A gente não costuma mexer com eles, entender o aleitamento como uma chave para a sustentabilidade, que é isso que a gente vai falar, de sustentabilidade, né? E ele é uma chave, ele é eu diria assim, mais do que uma chave, ele é um pilar para a sustentabilidade. Desenvolver ações de promoção da amamentação que colaborem com a sustentabilidade, né? O que a gente pode fazer para fortalecer a sustentabilidade e estreitar parcerias para que a gente continue na proteção, promoção e apoio da amamentação. São os objetivos desta semana. Bom, então vamos falar um pouquinho dos ODS, né? Então, em setembro do ano passado, na cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, os países adotaram 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Na verdade, esses 17 objetivos é a finalização daquela grande movimentação que teve em 2013, iniciada em 2013, que teve na Conferência Rio+20. Lembra, teve a primeira conferência de ecologia, né, e sustentabilidade no Rio de Janeiro, depois de 20 anos teve a Rio+20, e eles começaram esse processo na Rio+20 e terminaram o ano passado. E o Brasil assinou, é um dos países que assinou para os próximos 15 anos atingir todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos e 169 metas. É bastante trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles para a gente começar a conhecer, porque é um trabalho para os próximos 15 anos. Nós temos que apresentar isto, né, daqui a 15 anos. E a gente vai apresentar, como sempre, com honra e louvor. Então, aqui eles, né? O primeiro objetivo, erradicação da pobreza. Segundo, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energias renováveis, crescimento econômico, inovação em infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo responsável, combate às mudanças climáticas, vida dos mares e das águas, vida sobre a terra, paz e justiça e parcerias. Eles são os 17. Nós vamos falar um por um com bastante calma, porque ninguém vai guardar isso, tá? Isso aqui é só para apresentar, e porque é bonito de ver assim. O Dr. César Victora, no lançamento do Lancet, de amamentação, que ocorreu há pouquíssimo tempo atrás, ele falou uma frase que eu fiquei muito invocada com essa frase. É o seguinte: há um equívoco generalizado de que os benefícios da amamentação dizem respeito apenas aos países pobres. Lembra? Teve um pouco tempo atrás, alguém colocou no Facebook que amamentar era pobrice. Lembra? Nada poderia estar mais longe da verdade. Essa aqui foi a afirmação dele. E isso me levantou uma coisa que foi assim, uma coisa assim, incrível. A gente fala de amamentação há 30 anos, falando das vantagens, e para o bebê, para a mãe, para o pai, para a família, ecologia. A gente fala um monte das vantagens. E tem gente que acha que a amamentação ainda é pobrice. Quando ele colocou isso, eu falei, pô, mas gente, o nosso discurso de vantagens talvez tenha ficado velho. Tá todo mundo conhece as vantagens de cabo a rabo, de rabo a cabo, né? Normal. Então, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Vou fazer uma reflexão inversa. Fazer o contrário.
Não aquilo que a gente sempre fala. Mas se nenhuma criança fosse amamentada no mundo inteiro, vamos ver o que acontecia. Né? Para ver o que acontecia, eu peguei cada um dos objetivos e ia olhar para eles se nenhuma criança amamentasse. E aí espero que vocês se regozijem, como eu acabei tendo orgasmos ao fazer essa aula. Bom, a ONU estima que por dia nasçam 211 mil crianças. Então, 3 crianças por segundo. Opa, mais 3. Opa, mais 3. Opa, mais 3. E assim vai, tá? Quer dizer que por ano são 77 milhões de crianças que nascem. É com esse número que a gente vai mexer agora. Primeiro objetivo, acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Para alimentar um bebê durante 6 meses, não um ano, mas 6 meses, são precisos 135 litros de leite de vaca fluido ou 44 latas de leite de vaca em pó. Leite de vaca em pó, modificado, suplementado para atender às necessidades do lactente menor de 6 meses, também conhecido como fórmula infantil, que é um leite de vaca. Tem muita gente que não sabe, né? O custo médio mensal em relação ao salário mínimo do leite fluido é 11%. Das fórmulas, 35%. Esse valor foi tirado há 2 semanas atrás com a ida ao supermercado, com o salário atual de R$ 870. Então, 880, perdão. O salário mínimo é 880. Então, o gasto mensal seria 96,8 com leite fluido e 308 com fórmula. Em 6 meses, nós teríamos 580 de leite fluido, por leite fluido, e 1.848 com fórmula. Se vocês imaginem que 77 milhões de bebês nascidos no ano, o gasto para alimentar esses bebês nos primeiros 6 meses seriam 44 bilhões e 721 milhões de reais com leite fluido e 142 bilhões 296 milhões de reais com leite de fórmula. Estes gastos contribuiriam para acabar com a pobreza no mundo? Ou esse dinheiro todo está indo para poucas mãos? Segundo objetivo, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição, promover a agricultura sustentável. Uma família que sobrevive com um salário mínimo, que é R$ 880, pode ter um gasto mensal de 96 se ela usar leite fluido, ou 308 se ela usar a fórmula, para alimentar um único membro da família? Objetivo terceiro, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Bebês não amamentados adoecem 68 vezes mais que os bebês amamentados. Isto não é uma vida saudável. No primeiro ano, tá? O risco de morte por diarreia em menores de 1 ano, segundo a alimentação, para cada criança que morre tomando só peito, 23 crianças morrem quando elas recebem só fórmula, principalmente se as fórmulas foram introduzidas abaixo de 2 meses. Aleitamento materno reduz os custos na saúde de 312 milhões de dólares por país. Seriam 1.123 bilhões de reais por ano de economia com aleitamento materno, ou de gastos a mais, já que nenhuma criança mais ia ser amamentada aqui no Brasil.
em 15 anos, nós teríamos 16 bilhões e 800 milhões de reais. Só para lembrar que o ano passado, o SUS fechou com um déficit de 16 bilhões. Se a cada ano a gente for gastar tudo isso, os nossos déficits vão encavalar, nós vamos destruir o sistema de saúde. Se nenhuma criança for amamentada, nós vamos destruir o sistema, seja ele qual for. Nós vamos destruí-los. Objetivo 4. Vocês estão tristes? Porque nós estamos pensando em nenhuma criança amamentada. Né? Então, para ver o impacto da coisa, não é pouca coisa. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. Bom, as crianças não amamentadas apresentam uma escala verbal menor na infância, têm menos capacidade de aprendizado na idade escolar, independente do extrato social. As que não são amamentadas estão ali, menos. Tem maior risco de baixo desempenho escolar. E, portanto, desinteresse da escola. A escola fica coisa chata. As oportunidades seriam iguais? Estamos falando, né? Educação para todos. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e as meninas. Preparar leite infantil, seja líquido, seja em pó, exige trabalho, tempo e cuidado. Lazer, e principalmente viajar, sair de casa, se torna muito trabalhoso. Tem que carregar toda aquela traquitana, descobrir se no posto de gasolina a água é tratada, se você vai usar a água fervida do posto para preparar um leite. É uma loucura. Para lavar a água da torneira do posto de gasolina, vem da onde? Para lavar os utensílios. É complicado viajar. O adoecimento frequente dos filhos, lembra? 68 vezes mais adoecimento, tá? Aumenta o risco de desemprego feminino, porque quando a criança adoece, quem falta no emprego é a mulher. E para ela ser mandada embora, basta 5 vezes que o filho adoeça. Na quinta, ela já tem o cartão em cima da mesa. Quando o patrão é legal, né? Não amamentar cria uma dependência da oferta de leites. Então, essas mulheres, além de trabalhar, de todo o trabalho que dá a preparar o leite, já tem que correr atrás do leite também, porque ela depende dele. Mulheres que não amamentam também têm um risco aumentado de hemorragia pós-parto, depressão pós-parto, anemia, câncer de mama, câncer de ovário, diabetes, artrite reumatoide. A vida delas é pior. Estamos falando em empoderar, igualdade das mulheres. Os homens não passam por quase nada disso. Às vezes perde o emprego, se ele participa da criança internada. Objetivo 6º, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Para preparar, e aí eu fiz um teste, foi bárbaro, porque eu usei minha cozinha, o pessoal lá, fizemos uma traquitana, medimos água, fizemos uma loucura nessa brincadeira. Preparar uma refeição láctea com segurança é necessário água para lavar a mão, água para lavar o copo, ou se a criança não usa copo, usa mamadeira, aro e bico, água para lavar a mamadeira, água e bico, água para ferver o copo, água para ferver a mamadeira, aro e bico, água para lavar a panela que esterilizou o copo, ou a mamadeira, aro e bico, água para lavar a escovinha de limpar a mamadeira, ou a esponja que lavou o copo, água para lavar a escovinha que esfregou o bico. Gente, é verdade. Água para lavar a caneca que ferveu o leite e água para preparar a própria fórmula. O que fizemos os cálculos? Nós tiramos o ralo da pia e botamos um galão lá, né? E, para meu susto, deu um pouco mais de 5 litros por cada mamadeira. São 6 refeições por dia. Ou 8. Mas vamos falar 6, né? Estamos falando tudo no mínimo. 6 refeições num dia é o mínimo. Então, 6 vezes 5 são 30 litros só para isso. 30 litros por dia, ou
10.950 litros por ano por criança. Ou seja, com 77 milhões de crianças, nós teríamos 843 bilhões de litros ano. O planeta sustenta isso? Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno à energia a um preço acessível. Milhões de mulheres cozinham em fogões ou fogueiras que enchem a sala com fumaça e a partir de combustíveis poluentes como madeira, esterco e carvão. Eu que conheço esse Brasilzão já vi muito fogão de esterco, coisa que para mim assustou no começo, depois eu vi que é comum. Esterco de vaca, região que tem boi, esterco de vaca, quando fica seco, é um ótimo comburente. Então, elas misturam com madeira, principalmente na região onde tem muita seca e tem pouca madeira, porque acabou a madeira, né? Então, o esterco passa a ser combustível. E, normalmente, esses fogões ficam dentro de casa. Em 2012, 60% das mortes prematuras devido à poluição do ar doméstico estavam entre mulheres e crianças. Então, a gente quer o quê? A gente quer uma energia moderna, como São Paulo, né? Que não tem aquele fogão de lenha dentro da casa. Então, vamos pensar em São Paulo. Em São Paulo, o gasto de combustível para preparar o leite 6 vezes por dia é cerca de 1 botijão de gás por ano, para uma criança. Se todas as famílias tivessem as mesmas condições de vida do que os paulistanos, seriam gastos 77 milhões de botijões de gás por ano. Haja gás que vem da Bolívia, hein? Nosso gás vem da Bolívia, vocês não sabem. Assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno, à energia a preço acessível. Então, não é só para cozinhar, mas é para manter a comida. Então, pensando no menor gasto de energia elétrica em São Paulo, eu me baseei na minha conta de luz, que tem as tarjas, né? Até quanto, parará, parará. Para 77 milhões de bebês, nós usaríamos 24 bilhões de quilowatts-hora, ou 2 bilhões de reais por ano, só em energia, de gasto. Esses gastos são sustentáveis? Você acha que a gente consegue sustentar isso? O planeta consegue sustentar isso? Por ano. Imagine que o nosso bebê vai viver como criança até os 5, 6 anos, e daí para frente como pessoa, com mais gastos. Pensem um pouco. O planeta consegue sustentar isso? Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. As mulheres que não amamentam têm o maior risco de perder o emprego, em função das faltas recorrentes do trabalho devido às doenças dos seus filhos. Portanto, né, se você, quando compara com as que amamentam, as que estão mais desempregadas são aquelas que não amamentam. Bebês não amamentados, quando adultos, a Sônia até adiantou isso, têm menor probabilidade de subir na carreira, têm um salário mais baixo do que os amamentados. Então, na fila do desemprego, a gente vai achar um monte de caras que foram bebês que não amamentaram. Obrigada. Construir uma infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Bom, os incentivos de apoio à amamentação têm aumentado, uma coisa que se percebe, que se vê que as indústrias falam, a participação das mulheres nas empresas e conquistado a fidelidade das funcionárias. Conforme elas estão num lugar que protege a amamentação, elas são mais fiéis a esse emprego. Se nenhuma mãe amamentasse, não haveria essa fidelidade, porque a falta da mulher no emprego, que ela falta por causa da criança, tá?
E a rotatividade das empresas aumentariam, porque essa mulher falta, demite e bota uma outra. E aí ele tem que treinar essa outra. E aí ele gasta mais dinheiro para treinar essa outra. Certo? Então, os custos das empresas começariam a aumentar. Aumentando o custo, aumenta o valor do produto final. Aumentando o valor do produto final, a gente paga mais caro. Paga mais caro e precisa trabalhar mais. Roda mais de emprego. E isto é sustentável? Vamos falar um pouquinho de inovação. Quando as crianças não são amamentadas, elas têm um QI mais baixo, será que elas vão ser tão criativas como elas estão sendo agora, que estão sendo amamentadas? Para inovar, criar, fazer coisas novas? Será que eles não chegariam no limite? Aí fica uma pergunta. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Esse aqui é o mapa mundial da desnutrição. Esse mapa é de 2011, porque é o mais recente que eu vi. E aí imagina, né? Esse em vermelho escuro é 35% da população desnutrida. O meio alaranjado é entre 20 e 34. O amarelo entre 5 e 19. O verdinho claro entre 2,5 e 4. E o verde escuro é menor de 2,5. O que não tem informação está cinza. E dê uma olhada, né, nesses blocos que ficam entre... O bloco africano, né, que fica entre o vermelho forte e o laranja. A América do Sul, que está toda amarela e laranja. Só um paizinho ali, que é a Argentina, que consegue ter uma desnutrição abaixo de 2,5. Né? A Ásia, que também tem uma faixa grande amarela. Se as mães não amamentassem, iam resolver, desses países muito populosos, ia resolver o problema de desnutrição? Que é essa a ideia? Que todo mundo fique verdinho? E o outro lado dele, né? Aqui é um mapa da esperança de vida. Então, deem uma olhada naquele continente africano, onde a esperança de vida é menos de 50 anos. Tá? E quanto que a gente tem que andar, nós que estamos numa esperança de vida em torno dos 70, quanto que a gente tem que andar ainda para chegar nos 80, que é igual 2 pequenos países, né? Um que não é tão pequeno que é a Austrália e o outro que é a Inglaterra. Finlândia. É um desses daí, né? Não é Inglaterra, não. Não, nem Inglaterra. É um desses, né? Finlândia, Suécia, não sei qual deles. É. Ali, ó. Em outras palavras, se nenhuma mãe amamentasse, a gente conseguiria reduzir as desigualdades entre os países? Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Vamos lá. Para alimentar um bebê, só para lembrar, é preciso 135 litros de leite fluido ou 44 latas de fórmula infantil. Em um ano, nós teríamos 20 bilhões 610 milhões de embalagens plásticas de leite fluido, se a gente escolhesse o leite fluido. Nós teríamos 6 bilhões 776 milhões de latas de fórmulas. Tudo isso no lixo. E se usasse mamadeira, teríamos 231 milhões de mamadeiras por ano, contando que cada criança consome uma mamadeira grande e uma pequena. Eu me dei ao luxo de dar 2 para cada um. Certo? Por ano. Então, as cidades imersas no lixo. Outro objetivo, assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Tanto a produção quanto o consumo tem que ser sustentável. Bom, vamos a outro raciocínio. Uma vaca produz cerca de uma vaca leiteira, 30 litros de leite por dia. Ou seja, 11 mil litros de leite por ano. Para produzir 41 mil
220 milhões de litros de leite por ano. São necessárias 4 milhões de vacas leiteiras por ano. Contando que a vida de uma vaca leiteira é muito mais curta da vida da vaca que não é leiteira. Né? 3 anos, né? Mastite é muito comum nas vacas leiteiras. Portanto, elas são costumeiramente tratadas com antibióticos. Então, na hipótese de que uma vaca recebesse um único tratamento, seriam 4 milhões de antibióticos, de tratamentos com antibióticos por ano para as vacas. Deixa eu só voltar aqui. Tá? E aí a gente pode dizer que isso é um padrão de consumo e um padrão de produção sustentável? Você acha que dá para sustentar isso? Você pode colocar o impacto ambiental da própria criação. Chegamos lá. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos, que é o objetivo em seguida. A Ana já estava antecipando objetivos. O gás metano é o segundo maior contribuinte para o aquecimento do planeta. Cerca de 70% das emissões de gás ocorrem por causa da criação de gado bovino. Cada vaca emite 140 gramas de metano por dia, ou seja, 51 quilos de metano por ano. Ou seja, 4 milhões de vacas emitindo 20 toneladas e 20.440 toneladas, 20 mil toneladas de metano por ano. Tá? Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares, os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Vamos conservar os nossos rios. Nas enxurradas, o lixo que ficou, a gente viu aquele monte de lixo em volta da cidade, acabam chegando aos rios. E nos rios eles vão para o caminho das águas, que é chegar no mar. Portanto, nós teríamos 231 milhões de mamadeiras jogadas ao mar por ano, 20 bilhões de embalagens plásticas de leite fluido por ano indo para o mar. Tem uma foto pior que essa, mas que tinha privacidade, não pude pegar da internet, que é mostrando um mar acho que Tailândia, né? Que o cara está navegando assim no meio do lixo mesmo, sabe? É impressionante, isso dói. Mas tinha privacidade e eu não pude usar. Objetivo 15º. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas. Combater a desertificação. Deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Grandão esse, né? É bonito, que a gente trabalha direto lá no Conselho, né? Legal. Bom, segundo a FAO, entre 2000 e 2010, o mundo perdeu 130 milhões de hectares de florestas. Uma das causas é a deflorestação para a criação de pastagens. 4 milhões de vacas necessitam de 134 mil hectares de pastagem por ano. Lembrando que as pastagens, elas de 6 em 6 meses, você tem que mudar as vacas do pasto, porque como ela come tudo, você tem que dar 6 meses para o pasto voltar. Então, isso é uma progressão semestral, não mais anual, mas é tudo isso que precisa. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Paz e justiça. Isso aqui é um jornal de Portugal,
dizendo assim, leite vai ficar mais caro por escassez da oferta. Na escassez de leite, nenhuma mãe mais amamenta. As famílias mais abastadas vão conseguir alimentar suas crianças. E as mais pobres, como é que elas vão fazer? Será que elas vão lutar pelo leite? A amamentação ensina o bebê, desde que ele nasce, a negociar pacificamente, mamada por mamada, e sempre com afeto, paz e afeto. Na falta da amamentação, o que essas crianças vão estar aprendendo? Objetivo 17. Fortalecer a implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Vamos falar de parcerias. Se nenhuma mãe amamentasse, nós não estávamos aqui hoje. Nenhuma de nós. Formando essa rede maravilhosa de proteção à amamentação e de parceiros em prol da amamentação. Nem por tantos anos. E pensando em parcerias, e como a gente acredita profundamente que amamentar colabora muito para o desenvolvimento sustentável, nós estamos convidando que vocês participem do 14º ENAM, que vai ser em Florianópolis, né, em novembro, 21 a 25 de novembro, e que seja um parceiro do ENAM, seja mais um parceiro do ENAM. Isso aqui é para vocês darem uma sapeada no que a gente conseguiu consultar. O que a gente não conseguiu consultar, como, por exemplo, a quantidade de água que a gente usa, a gente mediu através do ralo da cozinha, ralo que sai da pia da cozinha, né? E aqui, obrigada, que é isso que eu tenho para falar para vocês. Lembrando, né, o único leite que promove o desenvolvimento sustentável, protege o planeta, já há 200 mil anos, é o leite do peito. Obrigada, gente, é isso.